Prezados colegas, agentes de saúde, bem-vindos à aula interativa da terceira disciplina do curso técnico Mais Saúde com a gente. Vou detalhar aqui hoje o roteiro, né, da aula interativa e trazendo também explicações de termos importantes. Portanto, fica comigo até o final desse vídeo para que você absorva ainda mais conhecimento do curso técnico. Lembrando que é importante, né, estar reforçando o conhecimento na aula interativa, então esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu vou tentar ser o mais breve possível, o objetivo, mas também trazendo aqui acréscimos importantes no conteúdo, explicações valiosas para você facilitar assim também o seu conhecimento. Bem, aqui na tela inicial, vamos clicar aqui em iniciar, para a gente poder entrar nessa temática da disciplina 3. O tema é Políticas de Saúde, Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, Política Nacional de Vigilância em Saúde no Brasil e Redes de Atenção. Que tal uma dica? Conhecer palavras, expressões novas e entender o que elas querem dizer faz parte da sua aprendizagem. E para isso, nada melhor do que acessar os materiais indicados para enriquecer seus estudos. Então, aqui fala que devemos consultar, né, mais materiais aqui, ó, para, né, você ver o e-book, a videoaula. Objetivo de aprendizagem. Então, você vai entender aqui os temas que compõem a disciplina, entender a política de atenção primária, a política de vigilância em saúde, também aspectos históricos e conceituais da atenção primária à saúde, APS no SUS, também conhecer e compreender a evolução da política de saúde como conjunto de programas, ações e processos de tomadas de decisões pelos gestores e trabalhadores no âmbito da saúde. Então, a gente vai entender um pouquinho aqui de cada um desses temas. Jerusa, podemos dar sequência aos nossos estudos? Sim, Sebastião. Vamos começar pelos fatos importantes da evolução do SUS. Então, a interativa é isso, é de forma de diálogo, né? Muito interessante. A política de saúde no Brasil passou por diferentes períodos em nossa história. Conheça alguns deles. Clique aqui nas imagens. Vamos entender o surgimento dos serviços de saúde. Vamos entender aqui um pouquinho. Contextualização histórica. Aqui é Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Lembrando que as Santas Casas, elas, claro, foram os principais serviços de saúde, sobretudo ali no século XIX, né? Também século XX, até metade do século XX, fizeram grande diferença. Claro, depois disso aí começou a ter um pouco mais de diversificação também nas assistências. Mas as Santas Casas, elas têm aqui, claro, a sua origem ligadas à Igreja Católica, né? Claro, depois ali também com um apoio público, né? Vamos entender aqui um pouquinho mais. Surgimento do serviço de saúde data do século XVI. Século XVI, ou seja, aqui fala do início mesmo da colonização portuguesa no Brasil. Então, por exemplo, ali 1550, né? Surgimento das primeiras cidades no Brasil, 1534. Tem ali São Vicente, Salvador, 1549. Também ali Olinda, né, Recife, né, e diversas outras, a exemplo do próprio de São Paulo também, São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, as primeiras, aqui, ó, com a criação das Santas Casas de Misericórdia e sanatórios pelos colonizadores portugueses. Portanto, é algo que veio de Portugal, né, essa ideia de Santas Casas, né, claro, ligada ali à assistência religiosa, né. As primeiras Irmandades de Santas Casas de Misericórdia instaladas foram em Santos, 1543, e em seguida na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Olinda, cidade mais antiga também de Pernambuco, né, Olinda, e em São Paulo. Elas foram as primeiras instituições hospitalares no país. Então, data aí, como eu até mencionei no começo, ali por volta de 1550. Então, primeiras assistências. Em meados do século XIX, quem lê aqui às vezes, mas século XIX, quais são os anos? Século XIX teve início em 1801 e terminou em 1900. Então, aqui também é uma explicação importante. Então, você já vai situar essa informação aí de uma forma mais fácil, né? Com a vinda
da família real portuguesa para o Brasil. Então, aqui, com a chegada de Dom João VI, né, que veio para o Brasil, né, fugindo de Napoleão, todos aí já ouviram falar Napoleão Bonaparte, né? Então, o francês Napoleão que queria dominar a Europa, assim como fez Hitler no século passado, Napoleão também quis, né? E tocou terror lá na Europa, e aí o rei de Portugal, né, temendo ser ali perseguido, invadido, né, seu território por Napoleão, fugiu para o Brasil, então colônia de Portugal. E essa vinda de Dom João para o Brasil melhorou muito o aspecto do país, né? O aspecto da colônia, na verdade, não era nem país. O Brasil não era independente, dependia do rei de Portugal que mandava, né? Que instituía os impostos, as arrecadações. Aqui diz, houve a reprodução do sistema vigente em Portugal. Então, basicamente, com a vinda do imperador, muitas coisas vieram para o Brasil, a exemplo do sistema bancário, né, que é a criação do Banco do Brasil, então aí remete já mais de 200 anos. Inclusive, você pode ser sócio do Banco do Brasil, viu? Você pode investir no Banco do Brasil. Eu tenho uma mentoria de investimentos e lá a gente ensina muito isso, a gente investir em empresas consolidadas. Então, é difícil para a gente é, abrir uma empresa, né, um supermercado, um posto de combustível, gastaria muito, demandaria muito tempo. Mas a gente pode, da mesma forma, investir nessas empresas e ter o mesmo lucro que os outros sócios. Então, é um negócio muito vantajoso também. Quem quiser aprender a investir, fale comigo. Tem um grupo também sobre investimentos para agentes de saúde. Já tem uma boa galera já investindo. Já temos mais de 250 mil reais em investimentos. Aqui vamos dizer, importantes políticas de saneamento dos portos foram implementadas. Lembrando que os portos, eles eram aí portas de entrada, né, de muitas doenças, né? Então, essa circulação, esse início de uma globalização, né, que é esse contato entre nações, os portos, porta de entrada mesmo para muitas doenças, né? E que vieram assolando ali os indígenas, também a população, né, que já estava aqui na colônia. A política médica se baseava na obrigatoriedade das medidas de controle, vigilância das doenças e regras de higiene. Vamos entender aqui agora a organização dos programas de saúde pública. Clicar na imagem. Contextualização histórica. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, iniciou-se a organização dos programas de saúde no Brasil. Então, quando foi proclamada a República, ou seja, o Brasil deixou de ser um império. Aqui o Brasil já era independente desde 1822, aí Dom Pedro foi expulso do Brasil, né? Então, eu sou professor de história, são temas aqui para mim corriqueiros, interessantes. Então, Dom Pedro foi expulso, né? E aí, o Brasil agora passou a ser comandado pelos presidentes, né? Os primeiros presidentes. Então, aqui, nesse período aí, depois da República, destaca-se nesse período da figura de Oswaldo Cruz, né? Aqui tem inclusive o Instituto Oswaldo Cruz, né? Muito conhecido. Então, foi um dos pioneiros aí da reformulação de saúde, né? Vigilância sanitária no Brasil. Então, aqui Oswaldo Cruz, médico sanitarista e pesquisador, né? Então, aqui a influência na França. Sua atuação foi baseada em campanhas saneadoras de doenças endêmicas e epidêmicas, que deu origem ao chamado modelo assistencial campanhista. Claro, tem muitas controvérsias aí também, né? Na época, a forma como isso foi feito, né, gerou muitas críticas. Por exemplo, a questão ali do que tinha que varrer, né, os pobres ali de áreas mais ao centro, no Rio de Janeiro, né? Então, enlarguecimento de ruas, e aí muitos que não tinham condições, eles eram colocados às margens, né? Ou seja, mais para afastamento, mais para as periferias. Então, foi uma campanha aí, claro, de saúde, mas que também entrou muito nessa questão social, né? De pesar muito sobre os pobres, né? A questão do saneamento básico no Rio de Janeiro, especialmente. Em 1920 foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, comandado por Carlos Chagas. A política de saúde pública passaram a mesclar assistência médica e a previdência social. Então começou muito um sistema
ou seja, quem tinha carteira assinada tinha direito a serviços de saúde, né? Isso veio até a instituição do SUS. Isso durou até a década de 80, por meio da criação da Lei Eloy Chaves, em 23, das caixas de aposentadorias e pensões para as diversas categorias de trabalhadores. Em 1933, essas caixas, né, passaram a ser institutos de aposentadoria e pensões. Então, cara, haviam vários. Hoje é só o INSS, né, preferencialmente. Claro, tem alguns privados, né, alguns estados ou municípios também têm, mas preferencialmente vamos ter aí diversos institutos, né, de pensões e, ou seja, os trabalhadores com carteira assinada, eles tinham direito, né, a essas assistências de saúde. Já os demais não tinham. Então, ao invés de andar com cartão do SUS naquela época, tinha que andar com a carteira de trabalho, porque se tivesse qualquer emergência, podia comprovar que era funcionário, né, de empresas, tinha direito a atendimento. Vamos ver aqui agora a reforma sanitária no Brasil. A reforma sanitária brasileira surgiu na década de 70 em razão do inconformismo de diversos atores, especialmente profissionais de saúde e representações do movimento estudantil, apoiados por movimentos populares de saúde, que propagavam ideias relacionadas à preocupação com indicadores de saúde do povo brasileiro, como os altos índices de mortalidade infantil, morte materna e doenças ocupacionais. Então, mortalidade infantil, né? Continuava alta ainda aí década de 70, né, década de 80, então veio melhorar muito após o SUS, após o programa também de agentes comunitários de saúde, né? Esse movimento propunha um conjunto de ideias visando a melhoria das condições de vida e saúde da população, abarcando todo o setor de saúde do país. A política de saúde no Brasil passou por diferentes períodos em nossa história. Então, aqui eu já falei esses, né? Vamos seguir aqui. Outro período aqui, o modelo assistencial curativo hospitalocêntrico. Vamos entender um pouco mais. O acesso à assistência médica curativa era restrito aos trabalhadores com carteira assinada, foi o que eu mencionei antes, né? Por meio de ambulatórios médicos e hospitais vinculados aos institutos, né, INPEs, né, Institutos de Previdência Social, e o INAMPES também. É a mesma coisa, Previdência Social. Então haviam esses institutos, quem pagava, quem tinha carteira assinada, né, ou quem pagava esses institutos, né, tinha direito a serviços de saúde. Essa situação perdurou até a década de 80, quando esse movimento municipalista, quando teve início o movimento municipalista para oferecer acesso aos serviços básicos de saúde a quem não tinha carteira assinada. Esse foi considerado por muitos historiadores como modelo assistencial curativo hospitalocêntrico. Interessante aqui, ó, historiador. Eu também sou historiador. Historiador é quem é formado em história, quem gosta de pesquisar sobre tudo, então é considerado historiador. Então, aqui a gente vê que começou mais ou menos aí o movimento municipalista, ou seja, os municípios passaram a ter a responsabilidade da saúde pública, né? Então, antes disso, praticamente não tinha ali os prefeitos, não tinha muito o que fazer. Claro, tinha alguns postos de saúde, né? Mas eram atendimentos mesmo, ali, talvez só com mais enfermeiros até do que médicos, né? A oitava Conferência Nacional de Saúde também foi destaque, né, nessa evolução aí de saúde no Brasil. Então, também aqui na década de 80, divisor de águas, com muitos avanços para a saúde pública, em especial para o nível primário, né, o atendimento primário ali de promoção também, que assumiu outra visibilidade no país com o horizonte de ampliação do acesso da população às ações de serviços de saúde. Então, essa oitava conferência foi em 86, propôs aqui a saúde como direito de todos e dever do Estado. Aqui já entrava naquela questão da volta à democracia, né, da redemocratização. Então, a década de 80 foi de muita luta social. Então, a década aí, ali começou em 82, né, os grandes movimentos, Direta Já, né, ali em 84, né, pedindo essa mudança, né, a saída do regime militar e mostrando, sobretudo, a influência do povo, o povo nas ruas, assim como as conferências, né. Em Brasília tiveram várias também ali que antecederam a Constituição. Portanto, a Constituição foi uma vitória muito social, né? Que tiveram muitas lutas. Não foi apenas os deputados ali
que propuseram aquelas emendas, né, aquelas leis que hoje estão compondo a Constituição. Então, tiveram muita participação popular também. Sistema Único de Saúde, chegando próximo já da gente. Aqui tem o Ulisses Guimarães, aqui a Constituição. Essa imagem aqui é a Constituinte. Constituição que de 88 era, na época o presidente era o deputado federal Ulisses Guimarães. Inclusive foi candidato a presidente também, mas perdeu nessa mesma época aí, 89, né? A universalidade do direito à saúde foi oficializada com a Constituição de 88. Aqui tem esses artigos, de 196 a 200. Instituiu o Sistema Único de Saúde. Então, aqui a regulamentação do SUS veio através da Lei 8080 de 90. Então, foi instituída ali em 88, na Constituição, né, nesses artigos aqui, ó, mas a regulamentação, ou seja, assim como na nossa tem o direito de salubridade, mas precisa uma lei depois dizendo os detalhes daquela regulamentação. Então, a regulamentação é o detalhe, é uma explicação maior desse direito constituído, né? Portanto, a lei aqui de 90, a partir daqui sim foi que começou mesmo a aplicar ali o que era esses artigos, esses direitos. Quando fala aqui de universalidade, a universalidade do direito à saúde é para todos. Então foi uma grande conquista. Então essa palavra aí significa que agora, mesmo quem não tinha carteira assinada, né, tinha o mesmo direito também de atendimento de saúde, atendimento hospitalar. O SUS é uma das importantes políticas públicas governamentais e para muitos autores, ele representa um grande avanço sociopolítico. Então, realmente o SUS, apesar de que tem alguém que critica, né, mas não conhece a realidade em outros países. Então, os Estados Unidos ainda tem esse mesmo modelo do Brasil da década de 80, década de 70, esse modelo em que alguns aqui têm lá os cartões de saúde, ou seja, quem contribui com previdência, quem é empregado. Então, não é todo. Então, a população mais simples é a que mais sofre também lá nos Estados Unidos porque não tem condição de custear tratamentos, né, ou até emergências em saúde. Imagina aí, você tem uma situação de emergência nos Estados Unidos, tem direito ao atendimento, vai ser atendido, mas depois você tem um boleto para pagar, né? Então, no Brasil, isso acabou com a questão aí, extinção dos INAMPs, né, desses institutos aqui de seguridade, que também dava direito de atendimento em saúde e passou, assim, ao atendimento pelo SUS. Aqui diz que é para consultar também o e-book, né? Entender um pouquinho mais aqui no e-book. Veja também como conhecer outros princípios do SUS. Para isso, clique aqui e consulte a lei. Então, você pode, na aula interativa, abrir mais atalhos de conhecimento. Então, é interessante por isso que é interativo. Então, você pode vir aqui e conhecer um pouquinho mais sobre a lei aí do princípio do SUS de 1990. Aqui diz, você já sabe, mas não custa reforçar. No Brasil, o direito à saúde é garantido por meio do SUS. Isso aqui já é uma garantia. Os princípios e diretrizes do SUS podem ser separados em doutrinários ou organizacionais, de acordo com sua função. Sendo doutrinários, isso aqui, ó, que não muda mesmo, ó. Universalidade, ou seja, saúde para todos. Integralidade significa todas as pessoas têm direito ao atendimento na saúde pública e as pessoas têm direito ao atendimento integral, ou seja, não é só a consulta no posto de saúde, não. Se a médica passou um exame, uma ressonância, quer dizer que você tem direito a fazer essa ressonância também pelo SUS e tem direito, claro, ao tratamento, né? Se por acaso tiver diagnosticado alguma doença, algum problema. Então, integral é isso. Não é só dizer que tem a doença, é tratar aquela doença. Então, o SUS tem esse princípio, essa obrigação de promover, ou seja, evitar que as pessoas adoeçam, que é especialmente o nosso trabalho, de também diagnosticar, identificar as doenças, né, os problemas, e também a parte curativa, tratamento. Então, tem também direito ao tratamento. Quanto a essa parte de tratamento, ou seja, a média, a alta complexidade, a gente ainda vê ainda algumas dificuldades, né? Por exemplo, tem algumas doenças que não têm medicação no SUS, né? Que não tem um tratamento
pelo SUS, né? Medicações caras, doenças raras, doenças genéticas. Então, ainda precisa melhorar o governo ao assegurar mais recursos, especialmente nessa alta complexidade também, né? Ou seja, tratamento de alta complexidade. Equidade, você sabe o que é equidade? Equidade é mais do que igualdade. Então, equidade aqui quer dizer que todos, que inclusive aqui faz uma distinção, ou seja, os mais pobres, eles têm direito a uma assistência ainda maior. Por exemplo, como eu citei, um tratamento caro. Pode ser que o SUS não queira disponibilizar alguns é, remédios, medicações caras, né, para com tratamento, sendo que a família tem condição financeira. Mas, por exemplo, o Ministério Público, né, um juiz pode obrigar o Estado, né, a providenciar medicações, por exemplo, para um tratamento de uma criança, uma pessoa doente de uma família pobre, que o juiz vai atestar que ali não tem condição de comprar. Então, equidade é basicamente isso, é dizer que é um cuidado maior para os que têm menos. Então, equidade é dar mais aos que têm menos condições, né? Aqui outro princípio organizacional, isso aqui, claro, é a descentralização. Descentralização, isso tem melhorado muito, sobretudo aí com os PSFs, né, o Programa Saúde da Família, né, que é, teve ali muitas unidades de saúde nos bairros, nas comunidades. Regionalização também é isso, né? É organizar ali um município, né? Hoje tem os PSFs que atendem diversos bairros, diversas comunidades. É também a nível de estado, né? Por exemplo, policlínicas que atendem ali determinados grupos de municípios, né? Hierarquização, né? Então o SUS tem também hierarquização, claro, em todos os setores. Inclusive, por exemplo, atenção primária, tem ali diversos órgãos que compõem a atenção primária, tem outros que já fazem parte de uma hierarquia maior, né? Por exemplo, de tratamentos, né? De especialidades, que já é um outro grau acima da atenção primária. Participação social, então, claro, o SUS preza muito pela questão ali da participação, ouvir as conferências municipais, estaduais, então, é também participativo, né? Clique aqui e saiba mais sobre os princípios e diretrizes do SUS. Então, aqui você vai entender mais sobre esses três princípios, né? O que é universalidade, integralidade e equidade. Qual desses casos você acredita que possui por direito acesso às ações e serviços de saúde? Vamos entender? Carla, 15 anos, estudante aparentemente saudável. Maria, 72 anos, aposentada, possui doenças crônicas. Todos os usuários. Ou Paulo, 39 anos, em situação de rua. Qual desses casos você acredita que possui por direito acesso às ações e serviços de saúde? Qual desses que tem direito? Bem, aqui são todos, todos têm direito. Universalidade é isso. A Maria tem doença crônica. A jovem aqui saudável também tem direito ao atendimento no SUS. Um morador de rua também tem direito. Então, universalidade é isso, para todos. Então, todos aqui têm direito. Então, eu respondo todos os usuários. Agora, se você vai ver a equidade, o que seria a equidade? Equidade aqui, ó, entre a Carla e Paulo, Paulo precisa de maior atenção, porque ele está em situação de rua. Então, ela, aqui diz, aparentemente saudável. Se a gente fosse ver uma prioridade, a equidade é quase uma prioridade. Aqui teria direito à prioridade quem? Teria direito, primeiro, Paulo, pela questão de situação de rua, situação vulnerável também. A idosa, que ela, claro, tem doença crônica, mas ela é aposentada, então dá a entender que ela tem uma condição social, né? Então, talvez aqui o que está mais exposto é o Paulo. Tem menos situação favorável que situação de rua, o risco, a vulnerabilidade é muito maior. Então, aqui, se fosse uma equidade, uma prioridade, assim, de um serviço de saúde, seria Paulo, a idosa também muito próxima, porque ela é uma idosa, 72 anos, tem doença crônica, isso requer muita atenção. E por último, a Carla, porque já aparentemente é saudável, é jovem ainda. Então aqui eu marco todos os usuários. Você identificou a opção correta, caso tenha selecionado todos os usuários. Muito bem. Aqui diz, o princípio da universalidade determina que todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações de saúde. Então, como perguntou sobre
Quem tem direito, todos têm direito. Agora, se perguntasse equidade, ou seja, quem é que teria ali uma prioridade, quem é que requer uma atenção maior, por exemplo, ali de ser discutido na equipe de saúde da família, eu acho que a questão do Paulo, né, o morador de rua, seria um caso a ser mesmo dialogado ali na equipe, né, para buscar alguns direitos, algumas melhorias para a saúde dele. E também, claro, a idosa que requer acompanhamento. E aqui diz, cabe ao poder público garantir a universalização. Então, o Estado também eles têm direitos. Assim como nós temos direitos e deveres, né? Dever de pagar imposto, dever de declarar imposto de renda. O Estado também tem dever, ele tem que cumprir os deveres dele, sobretudo aqui, ó, universalização, oferecer serviços para todos. Sendo assim, o SUS deve atender cada um de acordo com as suas necessidades, inclusive observando todos os níveis de complexidade que envolvem a assistência à saúde. Uma pergunta aqui, né? Inclusive, observando todos os níveis de complexidade? Sim. Que envolve assistência à saúde? Então, sim. Então, o SUS, ele tem que atender todos. Então, aqui eu respondo sim, porque níveis de complexidade é o que eu falei. A atenção primária, né? Eu também chamo atenção básica, quer dizer, é o primeiro atendimento, é o primeiro. Inclusive, nós somos os primeiros serviços, ou seja, trabalhamos com promoção de saúde, prevenção. Depois vem a atenção básica, ali, por exemplo, as consultas, né? Nós fazemos parte da atenção primária, né? Mas querendo dizer que ainda nós estamos no primeiro contato. Então, nós somos a base mesmo do Sistema Único de Saúde. Aí vem a atenção básica, né? A atenção primária, que oferece ali, claro, mais serviços de promoção, também ali os cuidados, os primeiros cuidados, as consultas, né? Alguns exames, alguns encaminhamentos. Depois vem a média complexidade, que já é um encaminhamento para um especialista. Depois a alta complexidade, por exemplo, que envolve até uma UTI, uma alta complexidade, ou um tratamento, né? É alta complexidade, a depender da situação. Então aqui eu marco sim. Você identificou a opção correta, caso tenha selecionado sim. O princípio da integralidade busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa. Ou seja, não é só ali o diagnóstico, né, e a prática curativa, envolve muito mais, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção e considerando o sujeito inserido em um contexto social, familiar e cultural. Este princípio leva em conta todas as necessidades das pessoas em saúde, estabelecendo ações de promoção. Podemos concluir que o SUS precisa atender de forma diferenciada, considerando a singularidade de cada indivíduo na comunidade. Então, o que quer dizer se o SUS precisa atender de forma diferenciada, considerando a singularidade, ou seja, a particularidade, o que cada um tem de individual, ou é uma coisa só para todos? Eu acredito que não, né? Claro que não. Tem que atender, assim como o professor tem que ver também o aluno, o que tem dificuldade em tal área, o que tem dificuldade em outra. Precisa haver a individualidade. E esse é um desafio enorme, né? Então aqui eu digo que sim, precisa atender de forma diferenciada, sim. Então aqui tem a Carla, né? No caso aqui que eu citei, Luiz, eu não vi esse caso do Luiz, né? Que era o motivo do Luiz, né? Mas o Paulo, eu acredito que ele está em maior situação de vulnerabilidade. Então vou aqui em sim. Aqui diz, ó, você identificou a opção correta, caso tenha marcado sim. Então, o princípio da equidade norteia a política de saúde pública brasileira. Então, conhecendo a necessidade de grupos específicos, né? Então, moradores de rua requer uma atenção maior. O SUS deve garantir a todos a atenção integral à saúde, observando suas necessidades de saúde, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e diversidade social. Então, a parte econômica conta muito também nessa questão de saúde, né? Você sabe o que são políticas públicas? O que são políticas públicas, todos nós sabemos, né? São todos os serviços oferecidos, né, de forma gratuita. Isso é política pública. Todos os serviços de saúde. Então, a consulta médica, a visita do agente de saúde, do agente de endemias, isso é uma política de saúde. Um tratamento, uma campanha vacinal. Então, a vacina é uma política pública. Tudo que tem de atendimento, né, é política pública. Para auxiliar no entendimento, trouxemos uma definição. Veja bem,
As políticas públicas englobam um conjunto de programas, ações e decisões que são tomadas pelos governos, tanto federal, estadual e municipal, para atender às necessidades da sociedade e atingir metas. Então, aqui a gente tem diversas. É política pública, um pré-natal é política pública, é, campanhas, por exemplo, ali de prevenção, são políticas públicas, né, de mamografias, que oferecem mamografias, oferecem diversos exames preventivos, tudo isso é política pública. É importante ressaltar que nessa disciplina o foco de estudo são as políticas públicas no campo da saúde. Então, aqui temos uma das mais relevantes, a Política Nacional de Atenção Primária. Aqui, digamos que a lei mesmo, aqui são as normas que vão destacar o que é prioridade também no momento. Então, a PNAB, às vezes ela tem períodos, PNAB 2020, 2024. Então, são metas que o governo assume também, né, de implementar, por exemplo, nesse período de 4 anos, né? Então, são desafios e são revisados. Então, eles têm ali as conferências para revisar, depois para melhorar os pontos que precisa, né? Então, a exemplo de campanhas de vacina, em dado momento precisa voltar a intensificar campanhas, sobretudo para evitar que algumas doenças erradicadas voltem, exemplo do sarampo. Então, a PNAB é que destaca isso, o que é prioridade, né? Bem, aqui tem um videozinho curto, não vou passar esse vídeo aqui agora. Fique bem informado. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de equipes de saúde ESF credenciadas, distribuídas em mais de 47 mil UBSs, aumentou de 52.358 em 2022 para 61 mil em março de 24. Então, aumento aí de 18% em 2 anos. Um aumento bom, né? Então, aumentando aqui o número de equipes, né? Ou seja, 47 mil unidades básicas de saúde com equipes, né? Saiba que várias alterações foram feitas e outras reafirmadas desde a primeira publicação da PNAB. Veja o que eu falei, a PNAB é como se tivessem portarias, o governo lança essas portarias e elas têm ali, digamos que uma meta, ela tem ali objetivos de curto prazo, de longo prazo, então elas têm que ser avaliadas para ver se foram alcançadas, né, aquelas metas. Agora vamos abordar a forma de organização do SUS na prática e suas práticas frente à necessidade da população. Necessidade da população, as redes de atenção à saúde. Então, o RAS, Rede de Atenção à Saúde, foi muito falado também, inclusive no fórum da disciplina 3. Vamos entender aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, as redes de atenção são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio do sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Então, a RAIS, né, essa rede de atenção, ela tem essa objetividade de, por exemplo, tem ali o agente de saúde ter contato com o psicólogo, né? Saber o psicólogo que tem ali também, por exemplo, no CAPES, tem encaminhamentos, né, para o CREAS, o CRAS. Então, são redes de apoio. Então, é um elo para o agente de saúde ter ali a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, né? Então, é trabalho intercalado. Ter mais rede de apoio. É dizer que não estamos apenas dentro de um PSF, com equipe limitada, não. Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação, né, o APS, atenção primária, pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos. Fundamenta-se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção. Então, a atenção primária é realmente o primeiro nível, o primeiro ponto de apoio, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, e a partir do que se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. Então, primário é realmente ali o primeiro ponto de apoio, né? Primeiro ponto de apoio é a base de uma secretaria de saúde, a atenção primária, né? É ela que mais trabalha, que tem mais coisas ali a resolver.
mas também, claro, tem outros órgãos, né, que são de apoio, né? Agora vamos conhecer a vigilância em saúde. Vigilância em saúde é a política nacional aí de vigilância em saúde. Trata-se de um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Então, visa planejamento e implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde. Aqui alguns princípios. Então, você pode ler mais, saber um pouquinho mais, né, as conferências, né, realizadas desde em 2018 com ampla participação social. Esta política está fortalecendo, aposta no fortalecimento do território como espaço fundamental para a sua implementação. Tem ali os princípios de conhecimento do território, integralidade, descentralização, inserção de vigilância em saúde, processo de regionalização. Então, é basicamente aqui um centro de distribuição também de serviços, né? Ou seja, a vigilância em saúde está atenta a tudo que acontece, né? Então, tudo precisa de notificação, né? Então, é uma rede aí de registro de dados também importantíssimas, né? Como a vigilância em saúde pode contribuir com o fornecimento de dados para a melhoria do cuidado, que diz, pode contribuir com o fornecimento de informações sobre o território, fatores de riscos ambientais, processos laborais e seus impactos de saúde do trabalhador, risco de estruturas físicas, estabelecimento de saúde. Então, aqui fala um pouco mesmo desse cuidado, desses registros de informações, né, que devem ser absolvidos aí nessa vigilância em saúde. Como atenção básica, pode utilizar informações fornecidas pela Vigilância em Saúde. Ao planejar as atividades, as equipes devem se aproximar das equipes de vigilância em saúde, conhecendo os dados epidemiológicos e sociais, os riscos ambientais, as normas para definições de unidades e outros assuntos. Então, cada secretaria municipal deve ter essas informações e quanto mais elas se tornem públicas, melhores serão as outras atividades, as equipes de saúde conseguem planejar melhor também as suas ações. Aqui diz como o território potencializa ações mais integradas entre vigilância e atenção básica. Aqui fala que o território vai além de questões, né, barreiras geográficas, de limites, incluindo o conjunto de relações sociais, comportamentais e psicológicas. Então, durante o curso, você vai ver um pouco isso, de que sobretudo, esse mapa de saúde, né? Você ter mais informações, conhecer a sua área de trabalho, então conhecer ali onde que estão ali, por exemplo, determinadas pessoas com determinadas doenças, né? Por exemplo, onde é que tem maior incidência ali de pessoas com que acontece em casos de dengue, por exemplo. Então, pode ter esse mapeamento, onde tem ali mais pessoas com diabetes, né? Sedentarismo, por quê? Então, você começa a investigar por que é que em determinado lugar tem mais. Claro, para nós que temos uma área reduzida, é um pouco mais difícil fazer essa distinção, mas o município já consegue fazer essa distinção, né? Por bairros, por comunidades, por questões econômicas, né? Então, que fala que é um espaço dinâmico, né, onde as pessoas estudam, trabalham, desenvolvem relações e mantêm estilo de vida. Então, o território é onde realmente as pessoas estão, né? Então, aqui a gente tem que analisar, perceber, na verdade, todas essas coisas, questões religiosas, culturais, né, práticas esportivas. A gente tem que ir muito além da informação de saúde que nós já temos. Aqui fala de como ser um agente de integração. É importante que os agentes, dentro de suas competências, desenvolvam um olhar para além das atividades rotineiras. Dessa forma, podem promover o processo de territorialização e a reflexão da realidade de cada comunidade, de maneira contínua e articulada. Além disso, devem incorporar no cotidiano do trabalho a percepção dos problemas de saúde a serem considerados no planejamento das estratégias de intervenção, bem como a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças e promoção à saúde. Então, aqui também vai destacar o elo, né, de você buscar resolver alguns problemas na sua comunidade, buscar reunir as pessoas, buscar estar presente também em outros ambientes, como igrejas, associações, né, grupos no seu território. Então, destaca um pouco isso. É uma forma coletiva, né, de você ampliar os seus serviços também de saúde.
Bem, aqui pergunta se você conseguiu perceber a importância da integração entre o ACS e o ACE. Então, a gente viu aqui assuntos relacionados à vigilância em saúde, com um destaque maior para o agente de endemias, e também da PNAB, com destaque ali também para o agente de saúde, né? Claro que o PNAB envolve também o agente de endemias, mas de certa forma mostrando que esse trabalho deve ser integrado. Então, o curso vai reforçar, você vai ver muito isso, reforçando aí a aproximação do ACS e o ACE. Claro que os gestores municipais eles precisavam também ter essa motivação, porque a gente ainda vê ainda equipes incompletas, né, nas unidades, então ainda faltam profissionais, né, sobretudo o agente de endemias em muitas equipes, então está mais próximo da unidade básica, então às vezes o agente de endemias ele está mais ligado ao centro de endemias do município, né, ali somente com vínculos com outros colegas, né, diretamente ali de trabalho, e menor vínculo com a equipe, né, com a médica, com a enfermeira, com os agentes de saúde. Então, o curso vai reforçar muito isso, mas a gente espera que o próprio Conasems também reforce isso com os gestores, né? Então, pronto, aqui chegamos a uma retrospectiva, basicamente é rever o que foi estudado, né? Obrigado pela sua atenção. Vem aí mais vídeos, falando agora dos e-books, leitura para você aqui também no canal.